Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Hoje, na transmissão, a gente geralmente tem as orações às 20 horas, mas como eu não poderei estar ao vivo, então achei melhor não conduzir as orações. O ideal é realmente que as orações sejam ao vivo, para que o campo espiritual esteja aqui, os nomes no altar. Então, hoje vai ser um formato diferente, eu vou responder as perguntas que foram enviadas. Acredito que há necessidade de uma certa urgência na resposta das perguntas, e vocês vão assistir a um trecho de uma palestra que eu fiz no culto aos antepassados, no dia 2 de novembro. A palestra com a palestra do mestre está disponível na plataforma Verdade em Ação. Quem já é membro da plataforma pode assistir a palestra do mestre Okawa junto com a minha palestra, e hoje e vocês vão assistir depois da sessão de perguntas e respostas a esse trecho de palestra que eu fiz. Quem quiser, eu sugiro, a parte mais importante é a palestra do mestre. Quem quiser assistir a palestra do mestre junto, aí torne-se um membro da plataforma Verdade em Ação. Mesmo sem as orações de hoje, é importante que você conduza as orações em casa. Você que é discípulo, recite as orações do livro de discípulo. E você que não tem ainda o livro de oração de discípulo, recite as orações desse livro aqui de oração. Então a gente vai agora entrar na parte das perguntas e depois a gente assiste a gravação da palestra sobre o culto aos antepassados. A primeira pergunta é: tenho algumas questões sobre a Rap Science e a administração estatal, e também sobre o livro Mensagens de Cristo, por favor. Relativo à Rap Science e à administração estatal, quero saber, por favor. Na hipótese de a administração estatal decidir que será bom fechar igrejas e diversas religiões, o que a Rap Science fará? É recomendável que os discípulos e seguidores se transfiram para uma nova nação? Olha, muito boa a pergunta, agradeço o envio desse questionamento. Isso em outros países já acontece, e no caso, por exemplo, se uma administração estatal decidir que não vai mais poder ter nenhuma atividade religiosa, a gente vai dar um jeito de conduzir a atividade religiosa, que de alguma forma, não sei como, melhor não falar, mas a gente vai conduzir, a gente vai ter que dar um jeito. A religião não pode parar. O trabalho de salvação de almas, o trabalho de divulgação de ensinamentos, ele tem que continuar. Então, não pode até querer fechar a igreja, acontecer coisas desse tipo, mas vai ter um movimento religioso, ele tem que continuar, é um sacrifício necessário. Então, essa seria a postura. Então, é recomendável que os discípulos e seguidores se transfiram para uma nova nação, incluindo os monges? Eu não acho recomendável. Eu acho que se você nasceu num país e o seu país está com problema, você não tem que fugir dele, você tem que ficar nele. Porque se você nasceu naquele país, foi esse país que acolheu você, que é naquele solo que você nasceu. O ar daquele país que você respirou, a água daquele país que você bebeu. Por isso, o ideal, na minha opinião, é ficar. E quanto pior a situação, mais a pessoa tem que ficar, para ela decidir fazer alguma coisa pelo país, mesmo que seja pouco, ela tem que fazer alguma coisa. Essa é a minha opinião. Tem países que proíbem atividades religiosas e elas continuam, com sacrifício, não é algo fácil, mas continua. Eu sugiro que você e o pessoal que está assistindo assista o filme Julgamento Final. Nesse filme Julgamento Final é mostrado como uma religião reage no caso de um país totalitarista, uma nação totalitarista, proibir as atividades religiosas. O filme chama Julgamento Final. Quem quiser assistir, me fala, por favor, que eu explico como fazer. Segunda pergunta, ainda sobre isso, até que ponto é válido buscar a autopreservação? Muito boa a pergunta também. A autopreservação é um extremo, o autossacrifício é o outro extremo.
E a autopreservação, a sua pergunta é até que ponto? Até que ponto a partir do momento que a sua autopreservação gerar mal a outra pessoa, está na hora de parar. Ou a partir do momento que a sua autopreservação vai inibir que você ajude um número maior de pessoas, então, no caso, não é mais válido. O autossacrifício, ele é algo, inclusive no livro As Leis de Bronze, o Mestre Okawa tem um capítulo totalmente dedicado ao autossacrifício, ele nos concede 11 exemplos de espírito de autossacrifício, Abraham Lincoln, Sócrates, Martin Luther King, Jesus, vários. E eles são exemplos de pessoas que entregaram a vida por um ideal muito maior do que eles entregaram a própria vida em prol de um ideal. Isso é o autossacrifício, é você, muitas vezes, sacrificar algo que você gosta ou você sacrificar algo que é importante para você em prol de um ideal maior ou em prol da felicidade de muitas pessoas, em prol, no caso da Rap Science, da difusão do ensinamento. Por exemplo, se a minha autopreservação ela for inibir a difusão do ensinamento, ou se eu ficar na autopreservação e essa minha autopreservação não deixar que eu ajude mais pessoas a conhecerem o ensinamento, então está na hora, ela não é mais válida. E a gente tem que encontrar esse equilíbrio, é um caminho do meio entre o fato de eu querer preservar a minha vida e o fato de eu me sacrificar. Só que a gente tem que tomar cuidado também e não ser extremo em nenhum dos dois. Nem ser uma pessoa que só busca o sacrifício, porque corre o risco de você perder a sua vida por nada, e nem ser uma pessoa que só pensa nela, que é a autopreservação levada ao extremo, quando a pessoa ela não pode acontecer nada de ruim, ela não quer se desapegar de nada. Aí tem que encontrar esse caminho do meio, esse equilíbrio entre esses dois. A próxima pergunta é, e também quando é válido abraçar o espírito do autossacrifício, considerando que a vida realmente poderá ser sacrificada por esse tipo de administração? O autossacrifício ele é um dos temas, na minha opinião, mais difíceis de explicar ou de falar, porque é um tema muito delicado. Porque uma pessoa ela pode se sacrificar, mas não necessariamente ela tem o espírito de autossacrifício. Tem pessoa que, por exemplo, ela pode sacrificar a própria vida, mas dentro dela não tinha um espírito de autossacrifício, tinha vontade de aparecer, por exemplo, ou de ser um herói momentâneo, ou de atrair a atenção. Nesse caso, o espírito de autossacrifício, a minha interpretação do ensinamento do mestre ele ensinou para a gente o espírito de autossacrifício para a gente entender esse ideal maior. O Sócrates, ele sacrificou a vida dele em prol de um ideal, porque ele pensou nas futuras gerações, que se ele não sacrificasse a vida dele naquele momento, ele poderia corromper os jovens das futuras gerações, por ele ter desistido da filosofia dele, ele se sentiu hipócrita, e por isso que ele fez esse sacrifício. O Abraham Lincoln, ele se sacrificou em prol da justiça, para mostrar o que é certo. Mas essas são grandes figuras da humanidade, são niorais, são seres arcanjos da 8ª dimensão, até mesmo da 9ª dimensão, muitas vezes se sacrificam. Mas o autossacrifício não é o único caminho para você levar a verdade. Buda Shakyamuni, por exemplo, ele não tinha esse espírito muito autossacrifício comparado com Jesus, por exemplo. Jesus foi pregado numa cruz e Buda Shakyamuni viveu tranquilamente até mais de quase 90 anos. E ambos falaram da verdade. O autossacrifício não é um pré-requisito para que a gente consiga levar a verdade para as pessoas. Agora, na sua pergunta, nesse tipo de administração, no caso das religiões serem proibidas, é claro que é fácil eu falar aqui numa situação até agora de liberdade religiosa, mas eu vou falar o que é certo, o que eu espero que eu faça. A gente não sabe, né? Mas a gente espera que a gente faça isso. É realmente você ir até o fim, a lutar pela verdade a todo custo. Você levar isso como a parte central da sua vida. O mestre
Ockhall ele nos ensina que a fé é o que há de mais importante para o ser humano. Se a fé é o que há de mais importante para o ser humano, as pessoas têm que lutar pela fé. E no caso de uma situação extrema como essa, eu diria ir até o final. Aí realmente não tem equilíbrio, tem que ir com tudo para defender a religião e a difusão dos ensinamentos. Agora, sobre o livro Mensagens Espirituais de Jesus Cristo. Notei que o livro possui diversas orações, considerando o foco da Rap Science naquelas que constam no livro de discípulo. Quero saber, há algum templo da Rap Science focado em cristianismo? A Rap Science ela é uma religião fundada pelo mestre Okawa e a gente acredita em Elkantari. Em japonês é dito Gohonzon, o nosso alvo de fé é o Senhor Elkantari. Então, os templos são focados em Elkantari, não necessariamente no cristianismo. Claro que em países cristãos há uma tendência maior de, por exemplo, falar sobre o espírito de amor, ou as pessoas no Brasil quererem saber mais sobre o ensinamento de amor. Mas o foco é sempre Elkantari. Essa é a resposta. Não existiria um foco em Jesus ou no cristianismo. Na Rap Science, o foco é no Senhor Elkantari, nos ensinamentos do mestre Okawa. E a última pergunta de hoje. Estas orações estão no livro para qual propósito? Seria o de aproximar católicos e cristãos à Rap Science? O livro Mensagens Espirituais de Jesus Cristo ele é um livro muito antigo. Ele foi O mestre Okawa tem uma coletânea de mensagens espirituais, tem mais de 40, que foram as primeiras mensagens espirituais que ele conduziu. E uma dessas é a mensagem espiritual de Jesus, se eu não me engano foi a segunda mensagem espiritual, e é mesmo o Espírito de Jesus falando pelas cordas vocais do mestre Okawa. E quando um espírito fala, principalmente um espírito muito iluminado, ele está no mundo celestial e ele está expressando a opinião dele em palavras. Como Jesus ele era muito focado em orações, ele acabou, na mensagem espiritual, fazendo essas orações. E foi transcrito no livro. Então, o propósito é realmente mostrar, se Jesus orasse hoje, como ele faria as orações. Esse seria o primeiro propósito, que são essas palavras de Jesus direto do mundo celestial. E, sim, como você comentou, seria o de aproximar católicos e cristãos à Rap Science também, mostrar que a Rap Science ela é uma religião que tem ensinamentos do cristianismo, ensinamentos de Jesus, a gente estuda os ensinamentos de Jesus, mas a gente não é cristão. A Rap Science, nós somos discípulos de Elkantari. E o Senhor Elkantari, como ele é o Deus da terra, o Deus criador, ele engloba outros ensinamentos. E por isso a gente tem a nossa mente aberta. Esse seria um objetivo. Como o mestre escreveu no livro As Leis do Sol é um ensinamento que busca unir o Ocidente com o Oriente, e respeitando as diferenças de cada pessoa. Por isso a gente não discrimina outras crenças. Se uma crença tiver ensinamentos equivocados, o mestre Okawa ele vai falar disso, que realmente é equivocado. Mas a gente busca tolerar outras religiões e busca unir as pessoas sob a fé no Senhor Elkantari, porque a gente acredita que isso é a esperança do mundo, você ter as pessoas unidas sob a crença no Deus da terra, no Deus criador que é o Senhor Elkantari, e claro que pessoas de outras religiões vão se unir também, ao longo do tempo vão acreditar no Senhor Elkantari, e uma forma é, como você comentou, essas mensagens espirituais dos fundadores de outras religiões, mas a gente sempre tem que ter em mente que a Rap Science é a Rap Science, ela é uma religião fundada pelo mestre Okawa e que tem fé no Senhor Elkantari, apesar de também estudar ou tolerar outras crenças, mas a gente acredita em Elkantari. Essa foi a sessão de perguntas e respostas, agradeço aos questionamentos que foram enviados. Agora a gente vai assistir ao trecho do culto aos antepassados, e as orações peço que cada um faça
em seus respectivos lares, mas na segunda-feira, dia 7, tem a cerimônia de Quigãs. Sugiro que peçam os Quigãs na segunda-feira, na cerimônia do dia 7. Então, muito obrigado pela atenção de todos e agora a gente vai assistir a explicação sobre o culto aos antepassados. Um abraço. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de culto aos antepassados. Hoje, dia de finados, o dia mais propício para que essa cerimônia seja conduzida, pelo fato de que, justamente no dia do finados, o mundo celestial autoriza a vinda das almas que estão ao outro mundo para o plano físico. Por isso, esse é o melhor dia para que a cerimônia de culto aos antepassados ocorra. E como vocês assistiram no trecho de palestra, o mestre Okawa falou sobre o ensinamento principal da Reb Science, que é a diferença entre o amor que se dá e o amor que cobra. E esse é o principal ensinamento da Reb Science. Na verdade, um dos maiores fatores das pessoas não retornarem ao mundo celestial é eles cobrarem demais amor. Além do desconhecimento do outro mundo, desconhecimento do mundo espiritual, é o fato das pessoas quererem cobrar demais, ou exigir demais das outras pessoas, ou exigir demais das situações. E por isso que o mestre Okawa, ele prega o oposto do amor que cobra, que é o amor que se dá. Existem, inclusive, os espíritos rancorosos, esses são os mais difíceis de retornar ao outro mundo, que quando uma pessoa cobra demais atenção, cobra tudo das outras pessoas, é muito difícil que ela consiga retornar ao mundo celestial e ocasionalmente vai ficar apegada ao plano físico. E o mestre nos ensinou que o fato do ser humano ser filho de Deus não é porque ele é invencível. A gente não deve confundir o fato do ser humano ser o rei da criação, ou onisciente, ou invencível, ou impotente, invencível, onipotente. Por quê? Porque o que torna o ser humano onipotente? Esse que é o ponto-chave. Não é o fato dele poder prejudicar outras pessoas. O que torna o ser humano onipotente é o fato dele ter amor dentro dele. Tem, inclusive, no livro As Leis do Sol, como eu costumo sempre dizer, é leitura opcional e obrigatória para quem quer entender o ensinamento da Reb Science, uma história que ilustra essa questão do amor, ou do amor que existe dentro do ser humano. Não tem nada mais difícil de entender do que amor. O amor é algo extremamente abstrato, é algo difícil de falar sobre ele, é algo difícil de entender. Por isso que histórias ajudam a gente nesse sentido. A gente acompanha a história da humanidade, e atualmente também, e é difícil você concordar com a ideia de que o ser humano ele é onipotente. Ou é difícil você concordar com o fato de que o ser humano ele é o rei de todos os seres, porque o ser humano ele apresenta maldade dentro dele. O ser humano ele pode ser muito mau. O ser humano ele pode chegar a níveis estratosféricos de maldade e de prejudicar as outras pessoas. Agora, por que mesmo assim o ser humano continua sendo o rei da criação? Por que mesmo assim, tendo maldade dentro dele, o Senhor Alcantara continua perdoando o ser humano, perdoando a humanidade e permitindo a nossa existência? Isso é ilustrado numa história, que é a história... Quem já leu o livro As Leis do Sol, certamente já leu essa história, que é a história do garoto Taro. Existia, em tempos antigos, um velhinho, ele não tinha filhos, netos, ele era totalmente solitário, vivia num templo, e é o meu futuro, e o Taro, ele era um garoto de 13 anos que ele morava na vila e ele ia brincar ocasionalmente com outras crianças nesse templo que esse velhinho residia. E um certo dia, o Taro ouviu a conversa de 3 pardais.
O primeiro pardal dizia que a coisa mais maravilhosa desse mundo é o sol. E os pardais, eles são gratos ao sol e por isso que eles não se matam entre eles. Já ao contrário, o ser humano, primeiro, ele não agradece o sol, ele não está nem aí para o sol, ele faz o que bem entende e os tolos ainda fazem guerras. Essa foi a opinião do primeiro pardal. O segundo disse que, na verdade, não é o sol que é o mais importante, mas sim a água, que os pardais vivem em solidariedade porque eles têm gratidão à água. E o ser humano, na sua ignorância, ele despreza a água pelo fato dela ser gratuita, parênteses ainda, e para comprar coisas fúteis. Já o terceiro pardal disse que, na verdade, não é o sol e nem a água que é importante, que, na verdade, é o ar que é importante. E que o ser humano, ele acha que inventou o avião, outros meios de transporte, pardais bem cultos, né? Avião e outro meio de transporte, e acham que é fruto da sabedoria deles isso tudo, mas na verdade é o ar que possibilita o ser humano de viver e também de se locomover no caso de aviões. E o Taro, ele ficou muito chateado com essa conversa e ele realmente achou que o ser humano era totalmente desprezível. Por que o ser humano que não agradece o ar, não agradece a água, não agradece o sol, faz guerra, se mata? Por quê que ele é considerado o rei da criação? E o Taro, ele até se arrepende de ter nascido como ser humano, e ele achou que teria sido melhor ter nascido um pardal, em vez de um ser humano. Ele retorna até esse senhor, que supostamente é um sábio, e ele diz que ele está muito decepcionado, ele volta chorando, contando essa história, e esse senhor parabeniza ele pela percepção, e que, na verdade, o que ele comenta para o Taro é o seguinte: mesmo o ser humano sendo muitas vezes ignorante e pecando, ele é perdoado pelo fato da gente poder se amar mutuamente. O fato de existir amor dentro do ser humano é o que permite que ele continue existindo. E mesmo que a gente cometa atrocidades, o fato de existir amor dentro de nós é sinal que existe um potencial para nós. E é isso que faz com que Deus, o Senhor Alcantari, nos perdoe. É isso que possibilita que ele perdoe o ser humano. É o fato de você poder amar as outras pessoas. E, na verdade, o ser humano tem esse grande potencial de amar as outras pessoas. Ao mesmo tempo em que você vê atrocidades, é só você abrir os seus olhos e analisar corretamente, você vai ver uma série de pessoas fazendo uma série de sacrifícios para o bem da humanidade. E é justamente esse amor que possibilita que os seres humanos continuem existindo. E esse que é o ponto-chave do ensinamento do amor que o mestre Okawa nos ensina. Inclusive, o mais importante para o ser humano, a nível de amor, e o mais difícil de todos, é a capacidade de perdoar as outras pessoas. Quando você estuda a religião, você entende mais a fundo a religiosidade ou a existência da alma, a sua tendência é perdoar as outras pessoas. Tem inclusive uma frase que é: um pouco de filosofia inclina o ser humano para a ciência, mas muita filosofia inclina o ser humano para a religião. Quando você realmente pensa na existência de Deus, de Alcantari na sua vida, e o quanto você tem recebido, na verdade, você vai querer começar a perdoar as outras pessoas. E o mestre nos ensina também que o nosso trabalho não é julgar os outros, o nosso trabalho é perdoar e compreender as outras pessoas. Esse é um tema muito importante para o culto aos antepassados, porque um dos requisitos da gente retornar ao mundo celestial é a mente serena, é a mente tranquila. E a gente sempre deve buscar fazer essa reflexão de se a gente está cobrando demais amor ou se a gente está realmente conseguindo dar amor às outras pessoas. E o grande mestre do amor foi Jesus. Quem já leu o livro As Mensagens do Céu ou já leu a Bíblia, Jesus falava muito sobre a questão do amor, e tem um ensinamento do livro As Mensagens do Céu, que é uma mensagem espiritual de Jesus, na qual ele comenta que o amor, ele não é relativo. O amor, ele é algo absoluto. Qual que é a diferença entre algo relativo e algo absoluto? O relativo é: eu só vou dar amor a alguma pessoa
se eu receber algo antes, ou se ela me agradar. O amor absoluto é, independente do que aconteça, eu tenho que dar amor. E esse amor absoluto, ele é muito mais difícil do que o amor relativo. Porém, o amor verdadeiro, ele não é relativo, ele é absoluto. E é aí que entra o estudo da religião. Quando você consegue ser uma pessoa que pratica o amor absoluto, você está muito mais perto de Deus. Porque o amor de Alcantari, ele não é relativo. Alcantari, ele não vai só amar a gente quando a gente for bom. Mesmo quando você não faz algo bom, ele vai continuar amando você. Ele é igual o sol. O sol, ele nasce para todo mundo. Se você fizer algo bom, algo ruim, o sol vai continuar nascendo. Plantas também, erva daninha, árvores frutíferas, o sol vai continuar nascendo. Esse é o amor absoluto. E esse é um tipo de amor que a gente deve buscar praticar. No culto aos antepassados, é isso que acontece também. Os espíritos guias orientam as almas que já partiram desse mundo para o amor absoluto, aquele no qual você tem que conseguir se desapegar dessa questão relativa do amor e realmente praticar esse amor absoluto. Nos trechos de palestra do mestre, no segundo trecho, ele comenta sobre a existência do outro mundo. Esse é o segundo ponto-chave. Além da gente conseguir ser um doador de amor, a gente tem que ter o conhecimento do mundo espiritual. Esses são dois princípios para a salvação, a existência de céu e inferno. Se a gente não conhecer o outro mundo, não tem como a gente ir para o outro mundo. Por isso que o mestre comenta, ensinar a existência do outro mundo é um trabalho extremamente importante. E quando você sabe a existência de céu e inferno, e você conhece isso, você vê isso como uma realidade, a sua vida vai mudar. A sua maneira de viver vai mudar, o seu estilo de vida vai mudar. Por exemplo, tem um inferno, um dos infernos que existem milhares, é o da ira. Quando a gente tem muita ira e morre com ira, e essa ira permanece, o mundo celestial não é um lugar que a gente vai. E eu lembro quando eu descobri isso, estudando o ensinamento do mestre Okawa, eu que era uma pessoa extremamente irada, aquilo me assustou. E esse susto foi bom, no sentido de que se você continuar fazendo isso, você vai para ali, é para ali que você vai. Você não vai para o mundo de paz e tranquilidade. Por isso, o conhecimento ele é fundamental. A primeira parte do culto de hoje foi sobre o amor, e o segundo é sobre o conhecimento. Então, a gente tem que entender o mundo espiritual e a gente tem que entender também quais são os princípios que regem o mundo espiritual. E a última parte da palestra de hoje, antes de entrarmos no culto aos antepassados, é sobre exatamente a vida no plano físico e a vida no mundo espiritual. O primeiro ponto é, a vida no plano físico, ela é temporária. E isso é o que a gente mais esquece. A gente sempre vive achando que vai viver para sempre. Só que a religião tem que despertar a gente para o fato de que a gente não vai viver para sempre. Que em algum momento a nossa vida vai acabar. É igual quando você se hospeda em um hotel, você não fica lá para sempre. Teoricamente, você vai sair de lá em algum momento. Você vai se hospedar, você vai ficar um tempo e você vai sair. A vida no plano físico é idem. Você vai ficar aqui por um tempo, você vai se hospedar aqui e, eventualmente, você tem que sair daqui. Inclusive, na melhor das hipóteses, você sai daqui. Na pior hipótese, você continua aqui. E a gente treina a nossa alma justamente para poder sair daqui e retornar a uma dimensão mais elevada. A vida, ela é como se fosse uma viagem para outro país. Quem já foi para outro país ou para outra cidade, sabe que existe um risco de você viajar para outro país. E vir ao plano físico é um risco também. Lá no mundo celestial, não existe fome, não existe guerra, não tem noite, você não tem corpo físico. Aqui no plano físico é tudo ao contrário. Você tem um plano físico, você tem que sobreviver, você vive com várias pessoas que você não gosta, um monte de coisa que você quer não acontece. Só que como esse mundo é temporário, você tem que usar tudo isso como nutriente para o seu crescimento. E o budismo ensina
os 4 principais sofrimentos, que na verdade são 4 tapas na cara da gente que acha que esse mundo é a nossa verdadeira morada, que é o nascimento, envelhecimento, doença e morte. Isso ensina que esse mundo ele é temporário e que, na verdade, essa é a parte que mais dói. Nem tudo vai ser da forma como a gente quer. Nem tudo, na verdade, muito pouco é da forma que a gente deseja. Só que qual é o próximo ensinamento depois disso? Se nem tudo é como eu desejo, e aí? E aí? E aí a resposta é assim mesmo. Por quê? Isso aqui é uma escola. Isso aqui é um treino. A grande parte das pessoas que se perdem espiritualmente são aquelas que querem tudo do jeito que imaginavam. Ou querem uma vida perfeita. Só que isso não vai existir. E tá bom assim. Por quê? Isso aqui é uma escola. Isso aqui é um treino. E, eventualmente, a gente vai ter que sair dessa escola. Falando sobre os 4 sofrimentos, o primeiro é o nascimento. A gente comemora o nascimento. Mas os orientais, eles não comemoram o nascimento. Porque o nascimento não é algo a ser muito comemorado. Por quê? O budismo ensina que o nascimento, ele é o início do sofrimento. O fato de você nascer significa que você vai começar a sofrer. Eles celebram não o nascimento, eles celebram a morte, porque a morte é a formatura. O nascimento é, você nasceu, você começou o seu treino. É igual os espartanos. Os espartanos, para escolher os guerreiros, eles soltavam eles em florestas no inverno. Inverno não é inverno brasileiro, é -10, -15, nus. Quem voltasse era guerreiro. Quem ficasse por lá não tinha como. A vida é isso também, a gente está sendo testado. E o nascimento, ele é o início desse teste. Ele é o início desse treino. Essa é a perspectiva espiritual do nascimento. O envelhecimento, por mais que tentem, ninguém consegue inibir. O tempo, ele vai passar. Você goste ou não, queira ou não, todo mundo vai envelhecer. O envelhecimento, ele faz parte da nossa vida e ele vai mostrando que esse mundo é temporário. A doença também. Eventualmente, todas as pessoas acabam adoecendo em algum momento da vida e a doença ela ensina, primeiro, que esse mundo ele é temporário, inconveniente e que, na verdade, você está aqui treinando a sua alma. Essa é uma das lições da doença. Quando a gente tem uma vida perfeita, ou almeja uma vida perfeita, e acaba adoecendo, você está tendo um lembrete de que esse mundo não é conveniente nem confortável. Muito pelo contrário. Esse mundo é um local de treino. Ele é um local de aprimoramento. E que a gente deve não cobrar amor dos outros, mas sim dar amor às outras pessoas. E a morte é, no caso, a formatura e nenhuma pessoa consegue evitar a morte. E a gente sempre deve refletir sobre esses 4 sofrimentos: o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Na verdade, tem mais 4, que são os 4 e 8 sofrimentos. Tem nascimento, envelhecimento, doença e morte, encontro com pessoas que odiamos, separação das pessoas que amamos, não consecução dos desejos e a exaltação dos 5 sentidos. Esses são os 8 sofrimentos humanos. Como que você inibe esse sofrimento ou diminui? Treino espiritual. Não tem outra forma. É só você realmente treinando a sua alma. E essa é a perspectiva que a gente deve ter em relação ao mundo, ou em relação à vida. Que a vida ela é um treino. A vida ela não é o que a gente quer, a vida não vai acontecer tudo o que a gente deseja. Mas é dentro desse ambiente que a gente deve buscar treinar a nossa alma. Senão a gente fica muito acomodado, ou achando que tudo vai acontecer do nosso jeito. A vida é o que ela é, e a gente deve, claro, buscar treinar ao máximo a nossa alma nesse ambiente muitas vezes desconfortável chamado planeta Terra. Por último, o último ensinamento de hoje é a questão de que eventualmente a nossa vida ela vai acabar nesse plano físico e ela vai continuar no outro mundo. Porque seria muito cruel, e Alcantara não é cruel, seria muito cruel a gente viver nesse plano, passar por uma série de dificuldades, problemas, e buscar superar eles, e não restar nada disso.
Seria muito cruel. Só que tudo que você aprendeu aqui, toda a sabedoria que você adquiriu enfrentando os seus problemas, ela é acumulada e isso você consegue levar para o outro mundo. E é aí que está a grande misericórdia do Sr. Alcantara. É o fato de que nenhum esforço ele é desperdiçado. Mesmo a vida sendo esse campo de treino árduo, isso não significa que a gente tem que sofrer. Até agora, os ensinamentos foi sobre o aspecto doloroso da vida. Mas o fato da vida ter essa característica significa que a gente tem que enfrentar ela e que a gente tem que transformar ela em nutriente e crescer com isso. É como dizia o Abraham Lincoln, um país ele não cresce apesar dos problemas. Um país ele cresce com os problemas. E a nossa vida ela é assim também. A gente sempre deve buscar essa perspectiva espiritual da nossa vida e buscar a aceitação. Sempre buscar esse sentimento de assim está bom. Assim está bom. É assim que eu vou treinar. Ah, aconteceu isso? Assim está bom. Era para acontecer. Então, vai ser dessa forma que eu vou treinar a minha alma. Vai ser nesse ambiente que eu vou treinar a minha alma. Vai ser com essas pessoas que eu vou treinar a minha alma. Eu não vou reclamar, eu não vou me revoltar, eu não vou espernear. Vai ser aqui que eu vou treinar. E aí você vai e treina. E, eventualmente, quando o seu treino encerrar, você se forma e, se tudo der certo, você abandona o plano físico. E você retorna ao mundo celestial. O último tema de hoje é sobre o culto aos antepassados. Então, a gente conduz o culto aos antepassados justamente para que os nossos ancestrais, pais, irmãos, primos, tios, eles consigam receber a luz do Sr. Alcantara estando no outro mundo. Não tem nada mais triste para o ser humano do que vir ao plano físico, que é um local de treino, e quando eventualmente chegar a hora da partida, não partir. Isso é muito triste. Por incrível que pareça, pelos dados do mestre Okawa, de cada 10 pessoas que partem ao outro mundo, 5 não estão indo para o reino celestial. Então, a função do culto aos antepassados porque existem 3 possibilidades em relação aos nossos ancestrais. Primeira, ou ele foi para o mundo celestial. Segunda, ou ele ficou preso ao plano físico. Terceira, ou ele acabou indo para o inferno. Tem essas 3. Se ele partiu há mais de 50 anos, muito possivelmente ele foi ou para o céu ou para o inferno. Se é menos de 50 anos, ele não conhecia o outro mundo, então possivelmente vai acabar ficando apegado ao plano físico. E o culto antepassado tem essa função de orientar os nossos ancestrais, eventualmente, se eles estiverem no plano físico, a retornar ao outro mundo, eventualmente, se estiverem ido a um reino infernal, orientá-los para que saiam de lá, e se estiverem no mundo celestial, a sua gratidão vai chegar até eles. Esse que é o principal objetivo do culto aos antepassados. Existem muitas pessoas que se emocionam bastante no culto, e isso acontece porque o campo espiritual no momento do culto aos antepassados ele é muito diferente do campo espiritual em outras atividades, e principalmente no dia dos finados. Então, quem for fazer o pedido do culto, ele é opcional, tenha isso em mente. O que você desejar ao seu antepassado, ele vai ser transmitido até ele. Mas o principal é a gente conseguir ser uma pessoa que realmente contribuiu para esse planeta e ter o conhecimento do mundo espiritual.